Olá, graça e paz. E aí a gente terminando aqui esse último vídeo que nós temos nos concentrado acerca do assunto dos falsos mestres, dos falsos profetas, analisando aqui a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, falando para essa igreja dispersa, esses cristãos aqui, novos cristãos dispersos, que tinham que lidar, dentre tantos outros desafios, com a presença iminente desse cristianismo alternativo que estava sendo proposto ali por falsos mestres, falsos profetas e que também se torna bem relevante para nós no tempo em que nós estamos vivendo. E aí, Pedro, finalizando o capítulo 2 aqui, ele vai dizer do estado em que essas pessoas se encontram e como eles vão chegar nesse ponto, e isso também se torna para nós aqui motivo de nós olharmos com cautela, nos acercarmos dessas verdades que são expostas aqui pelo apóstolo Pedro. Versículo 20, capítulo 2 da segunda carta de Pedro, a partir do versículo 20, Pedro diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como eles, aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro está falando aqui sobre essas pessoas que se envolveram, com o evangelho de alguma forma, abraçaram o evangelho no primeiro momento, mas hoje estão aí ou disseminando esse falso evangelho, sendo aí se tornando praticamente falsos profetas, liderança de ponta aí à frente desses assuntos. E esses homens e essas mulheres que estão se comportando dessa maneira, estão aí difamando o evangelho, trazendo vergonha para o evangelho. Pedro vai dizer então que eles estão num estado muito pior e quase que irreversível, que os aguarda por aqueles terem se afastado dessa verdade. E eles estão aí num caminho perigoso, num caminho praticamente sem volta, de vergonha, onde Deus pode a qualquer momento exercer juízo sobre suas vidas. Pessoas que conviveram no meio de nós, conviveram no meio da igreja, foram batizados, pessoas que participaram da mesa do Senhor, participaram da ceia do Senhor, louvaram, cantaram, mas hoje estão aí não querendo se submeter a um pastoreio, não querendo submeter a uma liderança de igreja, consultando, assim como o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, com coceira nos ouvidos, trazendo coisas, buscando coisas que mais acariciam seus corações e suas mentes. E aí a gente tem hoje aí a internet aberta e vários vídeos, vários ensinamentos sendo colocados, e aí eu faço essa ressalva que existe muita coisa boa para ser consultada, para ser pesquisada na internet, muito ensinamento bom, mas tem muita porcaria também, tem muita coisa que vai te levar para um caminho ruim, vai te levar para um entendimento ruim. Então, faço outra ressalva aqui: consulte o seu pastor, converse com o seu pastor, com a sua liderança de igreja, se você está em busca de bons direcionamentos, bons sites cristãos que vão te trazer uma boa instrução, primeiramente a gente espera que a sua própria igreja seja capaz de suprir essas necessidades através do estudo da palavra, estudos bíblicos, as mensagens pregadas, mensagens sérias, mensagens cristocêntricas que falem da verdade de Deus, falem a verdade do evangelho, falem sobre santidade, que te incentivem em busca da santidade. Primeiramente é esse passo, mas se isso realmente não é completo dentro da sua própria comunidade de fé, que você procure aí sim
em pastores que estão ensinando a verdade, pregadores, né, bons estudos bíblicos na internet. Vou deixar alguns links aqui de alguns sites interessantes onde você pode aí pesquisar, encontrar muita coisa boa, muito conteúdo bom cristão, genuíno na internet, mas é importante que você faça esse caminho e você não tome o atalho, né, do caminho mais fácil, daqueles que têm coceira nos ouvidos. Assim, então, para a gente terminar, a gente aplica aqui, verificando que da maneira como a igreja no passado foi fortemente, então, assediada por esses falsos mestres, por esses falsos ensinamentos, nós também, nesses dias, também corremos esses riscos, estamos aí assediados, estamos muito mais expostos agora do que no passado, principalmente por causa dos meios de comunicações, a internet, os canais que nós temos aí, né, rádio, televisão, tanta coisa aí que se apresenta diante de nós como evangelho, como cristianismo, mas que na verdade tem sido um cristianismo aí alternativo, né? Primeiramente, então, pela questão da firmeza da nossa fé, que não pode ser contaminada por essas coisas. É importante então que a gente leia a palavra, é importante que a gente se debruce diante da palavra, que a gente pare de buscar caminhos fáceis, pare de buscar por outras vozes, outras palavras, assim disse o Senhor. Isso não acontece mais como acontecia no passado. Se a palavra de Deus, que algum homem de Deus, alguma mulher de Deus está dando para você, está trazendo para você, não tem respaldo bíblico, não tem respaldo na palavra de Deus, foge disso. Isso é falso profeta, isso é falso ensinamento. Aquilo que Deus tem para nos dizer hoje está pautado na sua palavra. Homens de Deus, com discernimento e muita sabedoria, ainda assim, se disserem algo que não coaduna com aquilo que está registrado, aquilo que está aqui profetizado na palavra de Deus, isso é falso testemunho, isso é falsa profecia, isso é falso ensinamento. Tome cuidado com as coisas que vêm na sua mente, com as coisas que você sonha, com as coisas que você fala, se elas não são resultado de ebulição do momento, de crises que você vive no seu relacionamento, de palavras que você ouviu, e aí a gente vai psicologicamente assimilando essas coisas, e aí vem aquelas situações que nós ouvimos. Não, Deus me disse, Deus falou para mim assim, assado. Se não estiver na Bíblia, foge disso, meu irmão. Foge disso, minha irmã, em nome de Jesus, para a glória de Deus e para a sua preservação. Firmeza da fé na palavra, em oração. Esse é o caminho. Não há outro caminho para crescimento na presença de Deus, não há outro caminho para crescimento, para entendimento da palavra, se não for debruçando na palavra, se não for em oração, se não for caminhando com pessoas maduras que te façam crescer. A grande maioria daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido, são coisas superficiais, seguindo pelo aumento de falsos ensinamentos e por ensinamentos também incompletos, né? Meias verdades, né? Tem aparência, né, de piedade, tem a aparência de evangelho, mas ele não traz a completude, né? Aquilo que a gente fala, a gente sempre usa o exemplo, então, de Filipenses, Filipenses ali, onde Paulo vai falar acerca daquele tudo posso naquele que me fortalece, né? O Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, baseado nessa verdade, que é uma verdade, as pessoas ignoram todo o início do texto, onde Paulo diz que pode passar por provação, né? Que ele aprendeu a ser pobre, que ele aprendeu a passar por momentos bons na vida, né? Então as pessoas ignoram isso e elas pegam somente um texto isolado, fora de contexto, na ideia deles, e aí eles se tornam super-homens, super-mulheres. Tudo podem naquele que os fortalece. Então, querem literalmente desafiar Deus nessa questão, encurralar Deus, né? Colocar Deus contra a parede, dizendo que Deus tem que fazer porque a Bíblia afirma que Ele tudo pode naquele que fortalece. Estão aí frustrados, pessoas estão afastadas do Evangelho, afastadas do convívio da comunidade. Isso também é um sinal, um sintoma de falso ensinamento, de falso evangelho. Pessoas que querem ter um relacionamento com Deus, mas não querem se relacionar com o povo de Deus. Isso é incompatível, né? Isso é um ensinamento muito deturpado da palavra de Deus. Não querem se reunir como povo de Deus,
porque entendem que dentro da igreja há muita falsidade, há muitos erros, há muito isso, há muito aquilo, se colocam numa posição de estarem melhor do que as pessoas que estão na igreja. Isso acontece, isso existe em si dentro da igreja, mas é por isso que o evangelho é pregado toda semana, para poder cada vez mais ir fazendo, aparando essas arestas e tornando os crentes cada vez melhores, mais prontos para servirem ao Senhor. Tome cuidado com esses ensinamentos incompletos, então, e também com as ofertas que esses ensinos vão trazer, né? São oferecidos aí nas plataformas digitais, como nós falamos aqui, de maneira difusa, vários ensinamentos que estão totalmente na contramão, totalmente contrários com a palavra de Deus. Então, toma cuidado com isso. Essas verdades são apontadas por Pedro no início da sua carta, então vão trazer para nós como nós devemos fazer, né, para nos acercarmos da verdade, nos acercarmos de tudo isso que pode preservar a nossa vida desses falsos ensinamentos, desses falsos profetas. E aí é importante a gente pensar, né, de maneira como isso é tão relevante para nós aqui no tocante ao progresso da nossa fé. E aí a gente volta um pouquinho para a gente encerrar aqui e olhar para aquilo que Pedro já havia dito para esses irmãos aqui na própria carta de 2 Pedro, na própria segunda carta de Pedro aí, mas no capítulo 1. E a partir do versículo 3, Pedro está falando sobre uma prática que ela é progressiva na carreira cristã, na vida cristã, e vai nos ajudar, né, então, a ter bons resultados desse crescimento, dessa vida cotidiana, uma vida pautada em fé, em ensinamento, em crescimento genuíno, saudável. Pedro diz assim, então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Irmãos, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então é importante a gente analisar aquilo que Pedro coloca como um perigo, como um risco iminente na vida dos cristãos, acerca do falso profeta, dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, desse cristianismo alternativo que está sendo apresentado, mas Pedro já havia dito para eles da maneira como eles deveriam se conduzir, da maneira como eles precisavam caminhar aqui nesse primeiro capítulo, acerca da questão da fé, dessa progressiva, contínua caminhada cristã em busca de santidade, em busca de conhecimento, em busca pelo domínio próprio, pela piedade, pela fraternidade, para que pudessem, então, não ficar olhando apenas as coisas presentes, as propostas que estão agora, mas tudo aquilo que foi feito em nós, por nós e agora através de nós, no Evangelho que nós continuamos dando prosseguimento, damos continuidade, continuamos proclamando. Então, você que é cristão, você que é um servo de Deus, que acompanha aí a sua igreja, a sua comunidade, busque crescer, busque conhecer mais, procure seu pastor, se envolva com as atividades da sua igreja, busque a leitura da palavra de Deus de maneira contínua, mas também busque auxílio em literaturas cristãs, pergunte ao seu pastor, livros bons sobre oração, livros bons sobre
conhecimento, sobre piedade, sobre domínio próprio. Tem muita coisa boa, como nós falamos aqui no início, muita coisa que pode te ajudar nessa caminhada. E você que já está num outro estágio de liderança, de ensinamento, né, de pastoreio de vidas, tome cuidado com aquilo que você está ensinando, tome cuidado com aquilo que você está asseverando como verdade. Olha de novo para a Bíblia com carinho, olha com calma, vê se é isso mesmo, vê se o contexto bate com aquilo que você está dizendo, com aquilo que você está pregando na sua igreja, você está pregando nos vídeos, está pregando para as pessoas, dizendo que isso é verdade. Toma muito cuidado, Deus exerce juízo ainda hoje, pode exercer juízo contra a sua vida, se caso você esteja aí envolvido em disseminando falsas verdades, um falso evangelho, atuando como falso mestre. Eu quero te pedir em nome de Jesus, tenha misericórdia da sua vida, que você refaça o seu caminho, olhe de novo para a palavra de Deus. Provavelmente se você estiver anunciando muito aí que Deus está falando isso e aquilo através da sua boca, tome bastante cuidado se é isso mesmo que Deus está dizendo, se Deus está dizendo alguma coisa mesmo a você, se você não está fazendo confusão de pensamentos. Que Deus nos abençoe, a todos nós, abençoe sua igreja e nos fortaleça para a glória dele cada dia mais. Um grande abraço.